2 clubes, 2 jogadores do Fluminense e 2 tentativas de levar joias do Fluminense. Vamos falar mais um pouco aqui neste domingo. Pós-vitória, é bom falar pós-vitória, né? Sobre as tentativas de Atlético Mineiro e Sporting Sporting de Portugal de levarem Luiz Henrique e André. Você vai saber tudo isso aqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Aí tá, agora tem que botar a vinheta. Agora sim, pô, Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e comenta aqui, comenta a sua opinião sobre essas notícias. Essas notícias, por sinal, se você baixar o aplicativo OneFootball agora! Beleza, você já apertou. Cara, baixa! É bom ter o aplicativo no celular, você recebe notificação. Ah, Gabriel, espera a sua notificação. Concordo, é bom esperar, mas ó, tem o OneFootball instalado também, jovem. Aqui, ó. Nossa, como é bom abrir ter isso aqui, hein. Ó, vai conseguir captar aí, mas tá escrito aqui, seu time. Fluminense 1-0 no Sport. Nossa, é muito bom acontecer isso. Baixa aí, você tem tabela, tem notícia, tem estatística, tem um monte de coisa. Eu vou deixar aqui pra você que tá no computador, sei que tem muita gente que tá no computador, pra você baixar com o meu link. Escaneie o QR Code, beleza? Vamos embora. Bem, a primeira notícia diz respeito a... Sei que você tá querendo falar aí. Ao jogador que vem atuando melhor no Fluminense nos últimos meses. André. O Atlético Mineiro, segundo informa a Rádio Melão, né, lá do Saudações Tricolores, matéria do Pedro Rangel, intitulada Atlético Mineiro prepara investida por André. Na matéria diz que o Atlético Mineiro está de olho no volante e de que está na iminência de negociar Alan, né? Lembrando, o Atlético chegou, segundo o portal Jogada 10, o Atlético chegou a receber sondagens, enfim, até de proposta por Alan que passou por aqui, né? É um jogador jovem ainda, né? Que vem sendo titular do Atlético e obviamente vai levantar interesse de clubes, mas o clube não foi revelado, né? Qual clube teria feito a proposta, e os valores até pelo Atlético Mineiro foram considerados ótimos, só que a diretoria não queria vender um jogador titular. Enfim, e aí podendo talvez perder Alan, o Atlético Mineiro já tá de olho e tá mirando André como uma reposição para esse jogador. Só que ainda não tem proposta, não chegou nada para a diretoria do Fluminense ainda, segundo os Saudações Tricolores. A proposta está sendo estudada. Mas aí a gente já sabe também que talvez já tenha ali relado pelo menos um contato para o Fluminense falar, olha só, como que funciona aí, André? Como é que funciona? E para isso chegar até o noticiário do Fluminense, pode ser que já tenha alguma coisa também. Bem, André, vamos lá, vamos falar de André aqui. Então a notícia é essa daí. Vamos agora para a gente tentar entender os meandros das coisas. Sobre André, não é jogador pro Fluminense vender pro Atlético Mineiro. Ah, Gabriel, por quê? Porque vai reforçar um rival, né? Não, o Fluminense disputa o título. Não, claro que não. Porque o mercado interno não vai pagar. Pra mim, André, e eu já falo isso há um bom tempo, André pra mim é o melhor daqueles 11 jogadores, talvez Pitaluga melhore um pouco ainda, mas talvez seja o melhor daqueles 11 jogadores daquele time clássico que foi vice-campeão do Sub-17 e que ganhou vários estaduais, etc e tal, que é aquele time que tinha, dos que já estão no profissional, Pitaluga já tá no Liverpool, Calegari, Luan Freitas, aí você tem Martinelli, André e o Wallace, e Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro. Deste time, pra mim, o que tinha mais qualidade, o que tem mais qualidade é André e tá mostrando isso no profissional. Só que, assim, tem uma diferença em relação a André, que ele é volante, né? Mesmo ele sendo um jogador de uma posição que rende menos, né? Valor, né? É menos valorizada no mercado, o Fluminense não pode nem pensar em vender pro Atlético Mineiro. Assim, o Atlético não vai pagar. Vamos lá, se o Atlético der uma oferta vultuosa, pra vocês terem noção, o Atlético pagou 13 milhões de reais em Alan. Pra ele dar 3 vezes mais isso, 40 milhões de reais. Pô, pra mercado interno, meu amigo, eu vou dar o pause aqui pra conferir um negócio aqui. Eu fui conferir, se André fosse vendido por 40... Eu tô aqui, não é? Eu tô especulando o valor, tá? Ou seja, por 3 vezes mais que 40 milhões de reais em André. Ele seria a segunda maior venda do mercado interno brasileiro, né? Só ficaria atrás de Arrascaeta, quando saiu do Cruzeiro pro Flamengo por 63 milhões de reais.
E de Leandro... e de Leandro Damião, quando saiu do Inter pro Santos por 41 milhões de reais. Sabe qual que seria isso? 40 milhões de reais. Uma proposta, ou seja, gigantesca por um garoto jovem e tal, não sei o quê. Isso não dá nem 7 milhões de euros, praticamente. 6 milhões de euros, 7 milhões de euros hoje. Então, assim, não é momento de vender para mercado interno, não. Não é momento de vender para o mercado interno, mas de jeito nenhum, assim. E o Atlético, a não ser que o Atlético Mineiro descarregue uma grana que, assim, sejamos bem sinceros, ninguém vai descarregar hoje. Se o Fluminense fala, e aí eu vou falar já da outra notícia sobre o Luiz Henrique, acho que, enfim, vamos embora, né? Vamos citar logo o Luiz Henrique aqui. Essa é uma notícia do portal Netflu, de que, é intitulada Clubes Portugueses monitoram o Luiz Henrique. E depois a notícia de que o Netflu apurou que um dos clubes é o Sporting em Lisboa, é o Sporting, e que o futebol do atacante tricolor é alvo já de agremiações lusitanas, ou seja, times de Portugal querem o jogador, só que nenhum clube entrou em contato de maneira oficial com o Fluminense para saber os valores, ou mesmo para apresentar proposta. Só que qual é a grande diferença, o grande trunfo do Fluminense, tanto com o Luiz Henrique quanto com o André? São dois grandes trunfos. O primeiro, o Fluminense tem 100% dos dois. Óbvio, ele não fica com 100% do valor da venda, porque qual que é explicando basicamente, a FIFA proibiu empresário de ter jogador. Ele não pode ter percentual de jogador. Então o jogador é 100% do Fluminense. Só que aí o que o empresário fez pra driblar esse negócio da FIFA? Na hora de assinar um contrato, ele fala bem assim, ok, eu não posso ter 10% do jogador, né? Beleza, então eu quero 10% da venda do jogador. É quase a mesma coisa, entendeu? Ele vai receber 10% da venda. Ou seja, ele não tem o controle ali sobre vender ou não seus 10%. O Fluminense, quando vende os 100, né? Se quiser, vende os 100, mas tem que dar 10% do valor que receber pro empresário. E aí, tanto o André quanto o Luiz Henrique, segundo o portal da Transparência, tem esses 10% de comissionamento, exclusividade da venda para o representante do jogador. Isso é normal, a cada renovaçãozinha o cara vai lá e abocanha mais 3%, 5%. E como esses dois jogadores, que aí vem o outro trunfo, além do Fluminense ter 100%, vai ficar com 90% do valor, o outro trunfo que é Luiz Henrique tem contrato até setembro de 2025 e André tem contrato era até dezembro de 2023 e agora é até 2024. Né, André renovou há pouco tempo, por sinal, eu nem sei se a comissão, a exclusividade de venda lá, né, do representante de atleta de André é só 10%, porque no portal da Transparência está atualizado até outubro, e essa renovação dele aconteceu no final de outubro. Então talvez ainda não esteja aqui de repente, para renovar, teve que dar mais 5% para o representante, por exemplo. Mas aí qual que é a situação? Isso é outro trunfo. O Fluminense não precisa se preocupar em vender o jogador agora. E aí, o que eu digo vender o jogador? Porque o Fluminense precisa vender um jogador. Segundo o Mário Bittencourt, é isso. Precisava de mais uma venda que não aconteceu ainda. Mas não precisa ser esse jogador. Não é a situação, o Fluminense não tá naquela situação, por exemplo, que ficou com o Marcos Paulo, que era a incompetência de não conseguir renovar com o jogador, e etc. E ficar naquela ladainha, vai renovar ou não vai? É o jogador que é ingrato, a diretoria que é burra, e não sei o que. Não tem essa conversa. Os jogadores têm contrato, um por mais 3 anos e o outro por mais 4 anos. Então, assim, se não forem vendidos agora, o Fluminense vender um outro jogador, zero bronca. Segue e continua... continua no time mais 3 temporadas ainda. Então o jogador não pode forçar pra sair, etc. Não vai ter muito argumento ali pra conseguir fazer isso, não. Não vai sair de graça. Agora, na matéria do Netflu até tem uma informação que eu confesso que não valorizei tanto, não. De que a ideia do Fluminense com o Luiz Henrique é faturar no mínimo 10 milhões de euros. Não sei se deixariam vazar isso, porque assim, quando você vaza que a ideia é, no mínimo, tal valor... Todo clube que chegar oferece o mínimo. Não vai sair do mínimo. Enfim, mas mesmo vamos tratar isso como verdade, ok? De 10 milhões de euros para Luiz Henrique, André seria um pouco mais barato. Não é, Gabriel? Mas você não falou que André é melhor? Sim, mas posição, né? Atacante é mais valorizado no mercado. Se o Atlético Mineiro quiser contar com o futebol de André, e lembrando, a gente estava falando aqui de ser a terceira maior compra da história do futebol brasileiro, ainda vai ser pouco. Por isso que eu não acredito muito nessa ida dele pro Atlético Mineiro, não. E pro próprio André.
Por mais que ele saiba que no Atlético Mineiro ele hoje tem a condição de ser campeão da Libertadores, de ser campeão brasileiro, né? Espero que seja campeão esse ano, inclusive. Acho que ele saiba que ele vai ter mais possibilidades. O salto do Fluminense para o Atlético Mineiro não é um salto, é um salto de momento. Não é um salto tão grande do que, por exemplo, o André pode dar e tem total condição de dar de um salto de Brasil para a Europa e Europa alto. Esses jogadores do Fluminense, os que ficaram, né, tem uma cabeça muito boa, assim, pelo que eu percebo, de não querer se esconder, não ir pro Dinamo de Kiev pra jogar pro Rubin Kazan da Rússia, pra poder jogar 3 anos e não, agora eu tô na Europa, é mais fácil sair daqui, não. Esses jogadores querem sair daqui pra time grande. E são valorizados, são jogadores que a mídia, é o que eu falo, Xerém ajuda o Fluminense, né? Porque o nome Xerém já é Então o Fluminense é um clube muito monitorado pelo exterior. Enfim, acho que o Atlético vai acabar fazendo uma proposta e o Fluminense provavelmente vai recusar, mas fica a bomba na mão de Mário Bittencourt, que é: se não vender André, se não vender Luiz Henrique, vai vender quem? Nino? Não sei, para Nino precisaria chegar uma proposta aí no final do ano. Enfim, até agora não tem proposta, ainda não tem nada. Mas esses 2 jogadores com certeza valem mais do que talvez o Atlético Mineiro vai pagar por André ou talvez pelo que o Sporting vai pagar neste momento por Luiz Henrique. Vamos ver o desfecho dessas histórias. Assista também esses 2 vídeos aqui, ó, muito interessantes, que eu lancei domingo. Olha, vocês terem noção, esse já é o 2º vídeo que eu gravo nesse domingo. Já gravei podcast do GE, trabalhando. Dia de vitória é bom. Até a próxima, valeu.